Bem, pessoal, nesse vídeo nós vamos retomar o conceito do movimento harmônico simples que nós vimos na aula 1. Nós vimos que quando eu falo no movimento harmônico simples, estou tratando de um movimento periódico, né, ou seja, que se repete no tempo com uma certa frequência, um dado intervalo de tempo que é chamado período, e que a amplitude máxima desse movimento se mantém em função do tempo. Ou seja, eu admito que não há perda de energia, não há dissipação de energia nesse movimento. Observe que se eu fizer a projeção desse movimento circular, né, eu vou verificar exatamente que essa bolinha executa um movimento cossenoidal, porque a projeção dela em função do tempo no eixo X é exatamente a de um movimento cossenoidal. Ok? É um movimento harmônico simples, como nós já falamos anteriormente. Ele é um modelamento que eu faço do fenômeno da natureza, né, onde eu admito aí que não há perda de energia. Se eu pensar lá que eu tenho dois átomos, né, que a energia potencial que eu vou ter entre esses dois átomos, se eu admitir ali uma distância muito pequena, eu vou ver que eles vão estar lá se repelindo e se atraindo, e com isso eu tenho lá um modelamento de um movimento harmônico simples para uma certa situação. Olha, se eu estou falando em movimento, nós vimos na aula anterior que as equações desse movimento de posição, velocidade e aceleração, eu também posso trabalhar o conceito de energia nesse movimento. Olha, a energia total que eu vou ter, energia mecânica total, vai ser energia cinética mais energia potencial. Então, energia cinética, meio de mv quadrado, mais energia potencial, meio de kx quadrado. Olha, se eu tenho as equações de x e v, se eu substituir essas equações na equação de energia, eu vou conseguir obter então aqui a equação da energia cinética, a equação da energia potencial, e eu vejo que eu tenho aqui, se eu substituir também o ômega zero, que é a frequência angular natural, eu vou chegar aqui numa equação que vai me dar um termo comum que é o meio de k quadrado. Como aqui eu tenho seno quadrado mais cosseno quadrado, isso me dá 1. Portanto, a energia mecânica total é meio de k vezes a ao quadrado. Ou seja, a energia mecânica total se conserva, sendo dependente apenas da constante da mola e da amplitude máxima do movimento. Eu consigo, então, num dado instante, determinar qual a energia cinética que aquele corpo possui, qual a energia potencial que aquele corpo possui e a energia total que eu tenho nesse movimento. Se eu pensar nisso graficamente, eu vou ter que a energia total sempre se conserva, não há perda de energia cinética mais potencial, enquanto que quando o corpo sai da sua posição máxima, portanto possui energia potencial máxima, né? Possui aqui energia potencial máxima, está aqui, e energia cinética é nula, porque o corpo está parado. No momento que eu solto o corpo, ele vai perdendo energia potencial, vai ganhando energia cinética. No ponto de equilíbrio, o corpo possui máxima energia cinética, portanto tem a máxima velocidade, e a mínima energia potencial. Quando ele volta a comprimir a mola, eu passo a ter então uma diminuição da velocidade até ele parar, até a compressão máxima, e consequentemente a energia potencial vai aumentando novamente. Ok? Tudo bem? Observe que numa oscilação, ele saiu então de A até menos A e retornou, né? Então ele vai executar esse gráfico duas vezes ao longo de um único período. Vamos então aí a alguns exercícios para a gente poder entender e praticar melhor esse conceito, né? Uma corda de uma guitarra vibra com uma frequência de 440 Hz. Um ponto do seu centro se move em MHz com amplitude de 3 milímetros e ângulo de fase 0. Qual a equação da posição da corda em função do tempo? Olha, eu tenho a frequência, se eu tenho a frequência, eu acho o período, se eu tenho o período ou a frequência, eu acho a frequência angular.
ele me deu a amplitude, portanto tem a amplitude máxima, e tenho o ângulo de fase inicial, que é zero. Portanto, eu consigo achar facilmente a equação da posição em função do tempo. A amplitude máxima eu consigo já tirar diretamente da equação, e a velocidade e a aceleração no centro da corda. Olha, no centro da corda é exatamente a velocidade máxima, né? E a aceleração máxima. Portanto, a velocidade e a aceleração no centro da corda vai ser a velocidade máxima, portanto, ômega vezes A. Tem lá a velocidade máxima. A velocidade de arrancada é a derivada da aceleração em função do tempo, né? Se eu pegar a equação da aceleração e derivar em função do tempo, eu tenho a equação da arrancada, portanto, eu tenho o valor máximo dessa arrancada. Nós temos aqui um outro exercício. Ele fala que eu tenho uma ponta de uma agulha de uma máquina que se move num MHS sobre o eixo X, com a frequência 2,50 Hz. Ele me fala que em t igual a zero, as componentes da posição e velocidade estão dadas ali. Ele quer saber qual a aceleração em t igual a zero. Olha, se eu tenho a posição e a velocidade, se eu montar a equação, eu vou conseguir, a partir do sistema das equações de posição e velocidade, determinar a fase inicial. A partir daí, eu determino então a equação do movimento, derivo a da velocidade e acho a aceleração. Ok? Tudo bem?